Cântico da Cida. Vamos colocar de pé, por favor. Do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus. Que horas são? 7h25. 7h25 vem de Cronos. Há duas palavras gregas que significam tempo. A primeira delas é Cronos. Agora são 7h25. Hoje eu vim para cá tarde, né? Depois que eu prego até mais tarde, ficam reclamando de mim, hein? Mas existe o Kairos. Kairos significa momento certo, tempo oportuno. E nessa série de mensagens vocês terão a explanação de 4 mensagens, todas elas baseadas no texto de Efésios. Nós cremos que estamos vivendo o tempo, o momento oportuno, o Kairos, na vida pessoal, que é a mensagem de hoje, na vida da igreja, onde eu estarei pregando no próximo domingo, e o pastor César estará abordando depois 2 mensagens.
na família, é o último domingo de agosto, e no primeiro domingo de setembro, esse tempo oportuno no trabalho. Amada igreja, o foco de Efésios, sem dúvida alguma, é aquilo que nós conhecemos e está escrito aqui na parte de baixo do slide. O foco de Efésios é o mistério da igreja. É interessante que quando você lê a carta que Paulo escreve a esta igreja, você percebe que algo novo está acontecendo. Algo vivo está nascendo. E você percebe nas palavras que Paulo escreve, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 3, quando ele aborda com profundidade a questão da salvação. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, ele vai trabalhar sobre a prática dessa salvação. Ele vai dizer que a igreja está vivendo um tempo de unidade. Um tempo de unidade onde você vê o judeu cristão junto com o gentil que não era judeu e está fazendo parte agora da igreja de Cristo. Em outras palavras, o poder de Deus estava reconciliando as pessoas com Ele, Deus, e através de relacionamentos transformados. É um novo tempo, é um novo templo também. E este novo templo que estava sendo erguido era um templo de pessoas, de vidas, um organismo vivo que edifica a si mesmo e alcança o mundo através dessas vidas transformadas. E o interessante é que essa mudança na vida das pessoas, ela tem nome, e o nome dela é vocação. Quando você chega no capítulo 4, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver esta vocação de maneira digna. E quando você lê esse primeiro versículo do capítulo 4, você fica perguntando: mas como é que eu vivo de maneira digna o Evangelho de Cristo Jesus? E ele então vai responder, e você pode acompanhar no slide. Ele diz: eu faço isso vivendo de forma dócil e paciente, suportando uns aos outros com amor, se esforçando ao máximo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Afinal, há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vocação. Vocação, amados, tem a ver com salvação. Tem muita gente que confunde vocação, que é um termo bíblico, teológico, com talento. E vocação, biblicamente falando, tem a ver com salvação. A partir do momento que somos desafiados a viver essa nova oportunidade na vida, na igreja, no lar, no trabalho, no mundo, Deus, Ele sabe com quem está falando. Deus, Ele sabe quem está desafiando. Deus não está falando com qualquer um. Deus, quando lança o desafio de uma vida pessoal diferenciada, Ele chama de vocação. E aos seus vocacionados, ou seja, aqueles que foram chamados, Deus confia neles, Deus confia nelas, e Ele sabe que o trabalho será feito no tempo dEle, no tempo oportuno, no Kairós. Como isso é interessante. É interessante porque o apóstolo Paulo vai trabalhar isso desde o capítulo 4 até o capítulo 5, versículo 14. Ele vai dizer assim: antes havia um velho homem. É uma linguagem figurada que ele usa. Mas agora existe um novo homem, uma nova mulher. Antes havia mentira, mas agora, por causa daquilo que Deus fez, existe a verdade. Antes existia a ira, o furto, uma boca que só falava bobagens, vida em trevas, ignorância espiritual. Mas agora, diz Paulo, há uma vocação, há uma salvação, há uma transformação.
E ele chega ao capítulo 5. E nós vamos trabalhar apenas esses versículos que vocês verão aqui. Efésios 5, 15 a 17. E eu estou trazendo a versão NVI. E eu peço para que vocês leiam comigo esse texto. Podemos? Tenham cuidado. Aproveitem ao máximo cada oportunidade. Aproveitem ao máximo esse kairós. É isso que Paulo está dizendo, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Aproveitem ao máximo o tempo oportuno. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que é possível administrar o tempo? Vamos fazer um teste? Assim você não dorme? Que horas são, por favor? Cronos? 7h30. Cruza os dedos da mão direita assim, por favor. Pode fazer isso. Você? Segurou? 7h30. Segurou? Agora cruza do pé esquerdo, por favor. Tenta. Arruma um jeito. Pastor, dentro do sapato não dá, arruma um jeitinho. Ninguém mandou você comprar sapato apertado. Vamos lá. Agora bata com três vezes com o pé direito no chão. Bate. Ok. Por favor, que horas são? 7h31, mas ninguém segurou o tempo. Por quê? Porque não dá para segurar o tempo. O tempo não para. O único capaz de fazer isso é Deus. A única coisa que eu e você podemos é administrar as nossas ações e os eventos que acontecem ao longo do tempo. Mas você não consegue administrar o tempo. Administrar o tempo é coisa de Deus. E é interessante que quando Deus nos chama, quando Deus nos vocaciona, Ele nos capacita para vivermos um novo estilo de vida. Onde? Neste novo tempo e no espaço. Em outras palavras, quando Deus nos vocaciona, Ele sabe e Ele confia que você vai viver esse tempo oportuno, que é o tempo dEle, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso é confiança, gente. É Deus quem confia isso, por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos aproveitar ao máximo cada oportunidade. Por quê? Porque para ele, a administração da vocação pessoal tem a ver com critérios de vida. Preste atenção nisso. Quando nós falamos de administração da vocação, quando nós falamos da administração da vida pessoal, isso tem a ver com critérios. E o apóstolo Paulo, ele é claro nesse texto quando ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E é interessante que existem duas pressuposições aqui. A primeira é que os cristãos são sofoi, que vem de sofia no grego, sabedoria. Ele diz, essas novas pessoas que estão sendo chamadas, elas são sábias. Aquelas que não entendem isso, elas são insensatas, elas são loucas. Elas não conseguem compreender as coisas de Deus. A segunda pressuposição aqui é que a sabedoria cristã é sabedoria prática. O texto diz isso, pois nos ensina a aproveitar ao máximo cada oportunidade. Agora, quais são? E aqui vem uma pergunta interessante: quais são os critérios que usamos para aproveitar ao máximo as oportunidades? Eu quero falar para vocês que antes dessas três esferas serem conhecidas aqui nessa noite, elas já foram conhecidas na classe de casais na parte da manhã. E nós já fizemos um teste aqui
olhando para cada uma dessas esferas. Nós pegamos Christian Barbosa, que no seu livro A Tríade do Tempo, ele divide esses critérios em 3 esferas. Então este homem que trabalha só com palestras a respeito de como você administra suas ações no tempo, ele vai dizer assim que você pode viver isso com importância, você pode viver isso na esfera do urgente ou na esfera circunstancial. Pense comigo. A esfera a ser priorizada na vida é a esfera da importância, pois é aquela que contém as atividades verdadeiramente importantes na vida. O que é importante para você? O que é relevante? Quais são as ações que, feitas hoje, você sabe que farão diferença no seu trabalho, na sua comunidade, para as pessoas que vivem com você? Por exemplo, Deus é importante para você? Sim? Então coloque Deus na esfera de importante. A família é importante para você? Coloque na esfera de importante. O trabalho é importante para você? Coloque na esfera de importante. Porque para alguns trabalho não é importante. Alguns falaram assim, né? Vocês estão mexendo comigo, né? Lazer é importante? Coloque aqui. Descanso é importante? Coloque aqui. Dinheiro é importante? Coloque aqui. Namorar é importante? Coloque aqui. Não é verdade? Tem gente que pensa que namoro está colocando a coisa do urgente. Urgente se você tiver um tico-tico no fubá, né? Mas se é importante, coloque aqui. Mas existe a outra esfera, que é a segunda, vermelha, que é a esfera da urgência. Urgente é toda a tarefa que deve ser feita imediatamente e que gera algum problema se não for feito. Tudo aquilo que é urgente na sua vida, se não for executado, você terá problemas. Por isso que o prazo da urgência é fazer já, agora. Por exemplo, infelizmente, parece que na nossa cultura já virou moda, quando a gente vai conversar com as pessoas, ou quando alguém encontra você e pergunta: ei, como é que você vai? Geralmente a nossa resposta, você nem presta atenção nisso. Geralmente você responde assim: a minha vida está uma correria só. Não é verdade? A maioria das pessoas estão dizendo que são corredores, maratonistas. Tudo para elas é correria. Tudo para elas é loucura. E você responde: tudo é urgente. Na minha vida parece que a esfera da importância não existe mais. Tudo na minha vida é urgente. Mas tem a terceira esfera. Qual que é a terceira esfera que você está lendo aqui? Circunstancial ou circunstância. Trata-se de qualquer atividade que você é levado a fazer em função de uma situação, em função de uma condição, em função de uma outra pessoa. Gente, coisa circunstancial às vezes nos abala. Por exemplo, uma visita inesperada. Terça-feira, Cronos. Eu sempre gosto, agora tem que falar para você o que é texto, o que é Cronos, o que é Kairos. Terça-feira à noite, o Sidney está com a Marta, aquele casal, lavando louça. De repente, a Marta diz para o Sidney: Sidney, já está acabando o Jornal Nacional. O que você acha que vem em seguida depois do Jornal Nacional? Ok, a Carminha, tudo bem? Certo? Então, ok. Eles estão vivendo Kairos, ou melhor, o Cronos. Eles estão de olho na hora. De repente, no apartamento, o interfone toca. Seu Sidney, porteiro, dizendo: o pastor está aqui, quer fazer uma visita no seu apartamento. O Sidney não acredita. Porque o Sidney, ele é um assistente diário da novela. Ele fala: não é possível que seja o pastor uma hora dessa. Isso é uma hora inoportuna para um pastor fazer uma visita. Ele só não vem na quarta-feira, porque quarta-feira é o dia do jogo dele. Marta, pastor está embaixo. Agora! Fala para ele que nós não estamos em casa.
Isso é circunstancial. Isso não é importante. Mas Marta, eu vou mentir para o pastor? Ai meu Deus, e agora? Porteiro, pode falar para ele subir rapidinho. O pastor sobe e encontra Sidney e Marta assentados no sofá da sala. Ela com aquela cara de freira olhando para o pastor. E ele com aquela cara de vai embora logo. E o pastor então, pensando que está abafando ali, começa a conversar a respeito da igreja, do ministério da igreja. E o Sidney e Marta a todo instante olhando para onde? Para o Cronos. É lógico que eles ligaram a televisão. O pastor não gosta de novela. De repente o pastor, percebendo que o ambiente não estava propício, aquele ambiente circunstancial estava realmente promovendo uma saída urgente dele, ele diz: irmãos, eu vou orar então. Aí, amém, Senhor. Alguém ouviu? E o pastor começa a orar, falando: Senhor, eu vou embora. Era só amém, só amém. Por quê? Aquela visita era inesperada. O pastor não marcou. Outro dia eu falei para a Celeste: Celeste, eu vou na casa de fulano de tal hoje. Ela disse assim: você marcou? Eu falei assim: não, não marquei. Você é louco. É verdade, já foi o tempo que a gente só ia. Agora você tem que marcar. Mas gente, uma visita inesperada, ela é circunstancial. Observe isso daqui. Olha o que seria ideal para uma vida de acordo com Christian Barbosa. Ele diz que o seu tempo deve ser tomado com 70% da sua vida focado em coisas importantes. Tudo aquilo que nós falamos aqui, Deus, família, trabalho, saúde, descanso, lazer, a sua vida precisa estar focada nisso, pelo amor de Deus. Quando nós começamos a falar aqui sobre reforma em reforma, que foram mensagens que trouxeram bênçãos, mas trouxeram também problemas, porque as pessoas não entendiam quando eu dizia: nós não queremos crente na igreja todos os dias. As pessoas não estavam compreendendo que você tem família, que você tem saúde, que você deve ter lazer, que você deve ter o trabalho, e que você deve saber condensar todas essas coisas. 20% da sua vida deve estar separada para o urgente e 10% para o circunstancial. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque você não vai viver apenas dentro da esfera da importância, porque todas as coisas acontecem na nossa vida. O apóstolo Paulo diz que os dias são o quê? Maus. Por isso que a administração da vocação pessoal tem a ver com critérios de vida. Saiba se programar realmente nos dias de hoje para aquilo que você está vivendo. Segundo lugar, gente, a administração da vocação pessoal sempre encontrará barreiras. Você pode ler comigo o texto agora de novo? Tenham cuidado. Os dias são maus. A cosmovisão bíblica, ela tem 3 partes importantes que você, como crente, tem a obrigação de saber. A primeira visão é a questão da criação. Deus criou todas as coisas, e ao final de cada versículo, de cada ato criativo de Deus, a Bíblia diz: e viu Deus que era o quê? Bom. Então, se você quiser entender teologia, isso aqui não é só para pastor, não é só para teólogo, não é só para professor de seminário, isso aqui é para todos. Nós precisamos entender que a cosmovisão bíblica fala da criação. Segundo, queda. Porque o homem caiu, a mulher caiu. E a partir daí, você não pode dizer que tudo é bom, mas tudo a partir da queda é mal. E o terceiro é a redenção. O Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o pecador.
Portanto, nós que fomos seres expulsos do paraíso, agora através de Cristo nós estamos tentando entrar novamente no paraíso, naquilo que é bom. Mas nós estamos vivendo dias maus, e se nós não optarmos pelas coisas realmente importantes e lutarmos por elas, a nossa vida vira um caos da urgência e um descontrole diante do circunstancial. Você não pode viver a vida baseado apenas naquilo que é urgente, naquilo que é circunstancial, acontecendo toda hora, todo momento. Importante, urgente e circunstancial. Entenda que no mundo globalizado que você e eu vivemos, tudo depende da urgência. Alguém aqui já falou para você: eu preciso disso para ontem? Já ouviu isso? Esse é o nosso mundo. O brasileiro tem um volume grande de urgências. E o maior problema da urgência é que ela está enraizada no nosso padrão de vida, que se tornou até uma cultura e se tornou normal, quando deveria de fato ser uma exceção. Eu preciso dobrar os joelhos todos os dias porque isso aqui é urgente. Por que é urgente? Você pode dobrar os joelhos todos os dias, sendo isso na esfera do importante. Porque orar é importante, orar todos os dias. A urgência tem feito você trabalhar depois do expediente? Tem? De vez em quando eu estou trabalhando depois do expediente. Você se acostumou a fazer isso? Então pode esperar que acabará se afastando das pessoas importantes da sua vida. Você vai ter dor de cabeça. Certamente você vai ter que consultar o médico por causa da sua gastrite. E você vai ter também, quem sabe, um infarto ou coisas piores. Por quê? Porque quem está tomando conta da sua vida não é o importante nem a importância, mas é aquilo que é chamado urgente. Mas o pior é quando a urgência se torna uma fuga dos seus problemas pessoais. É quando você se acostuma ao urgente, e o urgente se torna um aliado para você, por exemplo, não chegar cedo em casa. É aquela mulher que trabalha e fala assim: eu não quero chegar cedo em casa porque meu marido está lá e ele é muito chato. Ou é o marido que não quer chegar em casa por causa da esposa, porque ele não aguenta mais. Onde você está? Estou trabalhando. Está trabalhando nada, você fez do urgente um aliado seu. Se eu chegar em casa eu vou ter que conversar com aquele meu filho chato que só traz problema para mim. Então, portanto, eu vou ficar por aqui trabalhando. É urgente, não vou mais precisar participar daquele grupo pequeno da igreja que só ouve aquelas pessoas com os mesmos problemas. Onde é que você estava que você não veio na reunião do grupo pequeno? Eu estava trabalhando. Trabalhando depois do expediente? Você não consegue mais fazer as coisas no seu expediente? Cuidado! Não faça do urgente uma opção de vida. Por isso que Paulo disse: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Tenham cuidado. Por quê? Porque os dias são maus. Os dias são maus. Tudo aquilo que Deus criou foi bom. Na queda, tudo se tornou mal. Na vida, ou você é o piloto do avião ou você é o passageiro. Se você for o piloto do avião, você pode ter certeza de que você estará no controle das coisas. Mas se você for apenas o passageiro da vida, você vai viver sempre na necessidade da questão da urgência. Por que eu digo isso? Porque quando você está como passageiro, é alguém que está levando você. Imagine você no meio do caminho de uma viagem, você desiste, você chega para o piloto e fala assim: você pode abrir a porta para eu descer? Quem é o maluco que vai fazer isso? Mas você é o passageiro. É por isso que a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar, Vida Leva Eu, acaba sendo, na verdade, um grande lema para muita gente que está vivendo a vida desse jeito. Mas quando você é o piloto, você sabe para onde você vai, você sabe a velocidade que você vai colocar, você sabe todas as coisas, é você que está no controle de tudo. Em outras palavras, não permita que as circunstâncias decidam o seu caminho. Não permitam.
Não permita viver sob a escravidão da urgência e nem das circunstâncias. A gente precisa aprender a dizer não para circunstâncias indesejadas. Você pode fazer aquele trabalho comigo? Não. Por quê? Porque isso não é importante para mim agora. Não me traga coisas que vão gerar em mim mais problemas, por favor. Aprenda a dizer não para as conversas tolas, para os e-mails tolos. Se o seu spam não está funcionando, você vai ter que ficar sempre vendo lá aquelas coisas que às vezes você vai abrir só para... Deixa eu abrir para saber se essa oferta realmente aqui é boa. Nossa, um carro em 24 vezes, sem acréscimo, sem juros. Ah, esse é o meu negócio. Aí você compra, depois do segundo mês você vai ter que devolver o carro porque você não conseguiu pagar. Meu, quem mandou você fazer aquilo? Apaga isso. Aprenda a dizer não para encontros e festas desnecessários. Aí eu vou ter que ir àquela festa porque sabe como é que é, né? É a filha do meu chefe que fez aniversário. Se for desnecessário, não vá. Aprenda a dizer não para o seu chefe. Tem medo de perder o emprego? Por quê? Se é Deus que está no controle de todas as coisas, ou não? Aprenda a dizer não para aqueles programas de TV inúteis. Aprenda a dizer não para tudo aquilo que gera insatisfação, angústia, saturação e até mesmo decepção na sua vida. Nós temos que aprender a dizer não. E se nós não aprendermos a dizer não, irmãos, nós vamos ficar sempre no enfado de uma vida misturada entre aquilo que é importante, entre aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. Com a permissão de vocês, nós fizemos uma avaliação aqui hoje na nossa classe de manhã e nós chegamos à conclusão de que o ideal seria 70% para o importante, 20% para o urgente e 10% para o circunstancial, mas nós chegamos à conclusão de que nós estamos em quase todas as esferas, no máximo em 35% em cada uma delas. Em outras palavras, a nossa vida está um tanto atrapalhada. Nós não sabemos mais o que é viver o importante da vida. Mas em terceiro lugar, a administração da vocação pessoal tem a ver com o objetivo. E esse objetivo é a vontade de Deus. Pode ler comigo o texto? Portanto, observe que o apóstolo Paulo está falando sobre o Kairós. O apóstolo Paulo está falando sobre como que você administra a sua vida pessoal, a sua vocação pessoal no tempo que é oportuno de Deus. E ele está dizendo assim, procure compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus em tudo aquilo que você está vivendo? Qual é a vontade de Deus nas coisas importantes? Qual é a vontade de Deus naquilo que é urgente? Qual é a vontade de Deus naquilo que é circunstancial e muitas vezes você tem que participar, você tem que fazer? Qual é a vontade de Deus? Há aqui um verbo grego importante nesse texto, exagorazo, que significa remir. Por isso que a outra tradução desse texto diz remindo o tempo. Remindo o tempo, e nesse sentido aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é remir o tempo, baseado nessa palavra grega, é remir o tempo de todo aquele tempo mau que você teve na vida, quando você ainda não era um vocacionado, quando você ainda não era um salvo, quando você vivia às custas da ignorância, quando você fazia as coisas sem saber o que Deus realmente estava planejando para a sua vida. Agora você pode remir, agora você pode comprar, e esse verbo significa comprar totalmente, tirando o maior proveito do tempo. Por isso que a NVI traduz aproveitando ao máximo cada oportunidade. Pessoas sábias, elas têm consciência de que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos o mesmo tempo de vida, temos o mesmo tempo na vida, temos o mesmo tempo para a nossa disposição. Todos nós igualmente, 60 minutos por hora, 24 horas por dia, é o mesmo tempo para todos. Mas pessoas sábias sabem administrar isso. Nós não conseguimos segurar o tempo, nós percebemos naquele teste bobo que fizemos.
Nós não conseguimos esticar o tempo. No entanto, as pessoas sábias empregam com o maior proveito possível as suas ações no tempo. Eu gostei dessa resolução aqui. Jonathan Edwards, teólogo, filósofo, que veio a ser um instrumento de Deus no grande despertamento nos Estados Unidos, em 1734 e 35, aconteceu um grande avivamento. Este homem foi um instrumento de Deus, e ele tem um livro que é chamado Resoluções. É interessante quando você vê as resoluções deste homem, e quando ele estava completando 20 anos de idade, preste atenção aqui, jovens. Quando ele estava completando 20 anos de idade, ele tomou essa resolução. Resolvido, nunca perder um só momento de tempo, mas sim tirar proveito dele da maneira mais proveitosa que eu puder. 20 anos de idade. Eu cheguei em casa ontem e disse para minha esposa: eu preciso fazer um monte de coisas à tarde. Tivemos uma reunião do conselho que foi até madrugada quase de sábado. E eu preciso de tempo, cronos. Portanto, eu creio que eu não vou ao asilo. E é interessante que quando eu cheguei em casa por volta de 1h da tarde, meu coração estava numa grande tentação de realmente não ir ao asilo. E eu falei assim: mas meu Deus, eu não vou ao asilo, mas as velhinhas estão esperando. E eu cheguei em casa e eu mudei tudo. Aquilo que eu tinha planejado para a tarde, eu disse: vamos comigo ao asilo. E nós saímos um pouco até tarde e fomos para o asilo. No fundo do meu coração, eu queria ficar em casa, mas aquilo é importante, não é urgente. A gente tem acompanhado o asilo há 3 anos. Para mim não é circunstancial, não é urgente. Para mim é importante. E eu quero confessar a vocês e confirmar também aquilo que a Silvana disse. Como que Deus trata essas coisas quando você faz de algo importante, algo sério, comprometido com Deus. Quando você resolve. O que Deus fez conosco na tarde de ontem foi algo que a gente muitas vezes não vê na igreja. Sabe aquela mulher que vem com uma folhinha dizendo: aqui está a música, eu quero cantar essa música. E eu tenho alguns colegas que às vezes falam: olha, segurar na mão de Deus não é um negócio muito teológico para se cantar. Olha, irmãos, que se lasquem esses pastores que pensam assim. Porque quando você vê uma senhora com a mãozinha trêmula trazendo um papel e dizendo assim: dá para cantar essa música? E quando você percebe que nós não estamos cantando sozinho, mas que há junto a você um coral de velhinhas cantando e chorando, você fala: meu Deus, como é importante tomar resoluções na vida e manter aquilo diante de Deus. Porque Deus fala, Deus abençoa. Deus, Ele é fiel realmente na promessa que Ele tem. Pessoas sábias discernem. Pessoas sábias buscam a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: não se faça a minha vontade, Pai, e sim a tua vontade. O próprio Jesus. Imagine eu e você. O próprio Jesus nos ensinou a orar: faça-se a tua vontade, assim na terra como onde, irmãos? No céu. Próprio Jesus. Nada, portanto, é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Deus. Que vontade, pastor? Eu diria para você que nós temos 2 vontades dentro daquilo que nós conhecemos na Bíblia. A vontade geral, que diz respeito à vontade de Deus para o seu povo em geral, para todos. O que Deus quer para todos nós? Que nós nos pareçamos com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade dEle. Existe também a vontade de Deus particular, que se estende às particularidades da nossa vida.
É aquela vontade de qual será a sua carreira. Deus está interessado nisso. Deus está abençoando isso. Da pessoa com quem você vai se casar. E se você for se casar, com quem você vai se casar. Deus está interessado nisso. É o seu dom. É o seu emprego. Existe uma vontade particular de Deus para todas as nossas necessidades. Por isso que o meu convite nessa noite é para que você realmente entenda que existe um Kairos, não apenas um Cronos, porque o Cronos, você e eu estamos vivendo desde o momento que nós chegamos aqui para celebrar o nome de Deus nesta noite. Mas eu gostaria que você saísse daqui e entendesse que Deus tem um tempo oportuno, especial para a sua vida. E é nesse tempo oportuno que Ele está chamando e vocacionando pessoas para viverem e fazerem diferença. E essa diferença, sem dúvida alguma, essa diferença ela pode nos ajudar quando você entende o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Viver para o que é importante é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu espero que eu esteja falando nesta noite para pessoas vocacionadas. Eu espero que Deus esteja, através do Santo Espírito, que faz esse chamamento, que Deus esteja tocando no seu coração, a fim de que você realmente saiba que há, sem dúvida alguma, algo que Deus está querendo fazer na sua vida, nesse tempo. Na sua vida, na sua casa, na sua igreja e no seu trabalho. Pense nisso, saia daqui refletindo sobre isso, viva o ideal, pare de culpar o seu chefe, pare de culpar o seu esposo ou sua esposa, pare de culpar a geladeira por fazê-lo engordar, pare de culpar o banco por causa da sua conta negativa. Nós somos especialistas em achar culpados, mas não temos a capacidade de entender que tudo o que acontece na nossa vida acontece em função das nossas próprias escolhas e ações. Não está dando certo, não está dando certo porque você não tem colocado realmente o que é importante no lugar certo e com a porcentagem certa. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, e tenha certeza que os urgentes, as coisas circunstanciais, Deus vai estar também trabalhando, vai estar abençoando, vai estar preservando, vai estar guardando, porque Ele é fiel em tudo aquilo que Ele faz, no seu tempo, no Kairos, para honrar, inclusive, a sua vida e a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Administre a sua vida para você ver o que vai acontecer, viu? Depois você vem falar comigo. Lindo Senhor, maravilhoso, também eu sei que os meus dias estão em tuas mãos, gravados em teus perfeitos